A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para falarmos de mais um assunto escatológico, lógico que sucinto, de forma bem objetiva, mas tentando aí trazer uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que venha trazer consolo, conforto e venha também nos dar esperança para estarmos cada vez mais firmes na presença do Senhor. E esta oportunidade queremos aqui falar então sobre um assunto também muito importante dentro desta área, que é o arrebatamento da igreja. Um assunto extremamente importante, onde há muitas interpretações. Lógico que aqui também respeitamos as demais interpretações, mas nós vamos trazer dentro daquilo que nós temos entendimento, tanto da palavra do Senhor e também guiados também pelo livro da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O texto a qual nós vamos usar como base para trazermos aqui uma introdução e também um pouquinho sobre o assunto a qual está em pauta é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante. Um texto bem conhecido, mas também um texto que nos traz uma profundidade das Escrituras Sagradas. E a Bíblia vai nos dizer então, já temos aqui a epígrafe do nosso texto, que diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então nós já mencionamos num outro vídeo sobre onde estão os mortos, mas agora nós vamos então nos pautar, partindo do versículo 13, que ainda, de certa forma, trabalha um pouco aquela questão. Diz assim o texto então da palavra do Senhor. Versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Um texto bem conhecido, mas se faz necessário nós falarmos um pouquinho, já aqui do texto do versículo 13 em diante, como foi lido a perícope, para que nós possamos, com certeza, termos um amparo daquilo que já falamos em outra hora sobre onde estão os mortos. Quando nós lemos o texto, baseado então do versículo 13 em diante, vai nos dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Então, quando nós olhamos esta palavra dormem, nós mencionamos onde os mortos estão, e naquele vídeo nós mencionamos que eles estão conscientes, e que não há sono da alma, e nem aniquilamento da alma. E quando nós observamos essa palavra dorme, no grego é koimão, tá? É uma palavra que vai falar sobre, na sua etimologia, fazer dormir, colocar para dormir, metáfora de acalmar, tranquilizar, aquietar, cair no sono, dormir, morrer. Quando nós observamos as palavras aqui da conceituação etimológica desta palavra coimão, é logicamente que dentro de uma questão semântica vai estar então de acordo com o contexto a qual ela está inserida. Nesse contexto a qual ela está inserida, podemos observar que Paulo está se referindo aos que morreram em Cristo. Quando ele fala dorme, coimão, não quer dizer que está dormindo no sentido espiritual, mas está falando no sentido físico, que a pessoa morreu. É a mesma coisa que nós mencionarmos, os que partiram com Cristo,
os que morreram com Cristo ou os que dormem em Cristo. Então são sinônimos de apresentar a situação a qual o ser humano que partiu com Cristo, ou que morreu em Cristo, ou que dorme no Senhor. Então são sinônimos para se falar que estão em Cristo. Com isso, nós podemos observar o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram em Cristo. Tá? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É interessante que o apóstolo Paulo, ele se coloca também na condição de que Cristo viria na sua época e no seu contexto, diferente do que muitos mencionam sobre a questão de uma linha escatológica, que nós não vamos aqui entrar em pormenores, como já falamos de antemão, que nós vamos aqui ser sucinto, mas aquela visão que, na verdade, Jesus, no arrebatamento, virá, então, no meio da grande tribulação ou no fim da grande tribulação. Então, se fosse desta forma, Paulo não se incluiria, né? A não ser que ele cresce que a grande tribulação seria nos seus dias. Algo que ele demonstra em suas epístolas não acreditar desta forma, porque ele traça toda uma questão escatológica, assim como João. Nós podemos observar o próprio Cristo no sermão profético, nos mostrando que o passo a passo não seria, então, diretamente naquele contexto, mas ele acreditava que Jesus poderia arrebatar a igreja naquele contexto. E naquele contexto ele se inclui nesta situação do arrebatamento. Tá? E aí nós vamos observar aqui, porquanto o Senhor mesmo, ele vai dar aqui um passo a passo, porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, próprio Senhor, próprio Cristo, e ouvida a voz do arcanjo, bem provável Miguel, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora ele usa aqui a palavra, então, mortos, né? Que ali ele estava citando coimão, dormir, agora mortos, que no grego é necros, tá? E aí vem a palavra necrotério. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É um texto muito rico e profundo, logicamente, mas nós ainda temos aqui um assunto dentro deste mesmo assunto para que possamos ser um pouco mais didático, ainda que aqui eu trabalhei de forma bem sucinta mesmo, para o nosso vídeo não ser muito grande, mas aqui, muito extenso, mas aqui nós temos os sinais da vinda de Jesus. Por exemplo, nós temos primeiramente a proliferação de falsas religiões, algo que hoje acontece muito, né, no nosso cotidiano, tanto no nosso quanto também no período de Jesus. E aí nós vamos observar que o próprio Cristo, no sermão profético, em Mateus, capítulo 24, do versículo 3, a qual tem a pergunta tripartida concernente à sua volta, ele vai trazer toda uma explicação. E ali, naquele contexto introdutório, para depois abordar o assunto no mesmo capítulo, logicamente Jesus ele vai falar da proliferação de falsas religiões, o aparecimento de falsos messias, também renascimento e avanço do ocultismo e outras situações também como terremoto, fome, peste e assim por diante. Então, para nós sermos um pouco mais sucintos, nós vamos observar então que o arrebatamento, nós cremos, né, que ele será então em duas fases. Não é duas vindas. Tem pessoas, tem teólogos até, que meio que fazem um espantalho, querendo, na verdade, falar que nós cremos que ele virá duas vezes, simultaneamente. Então, nós cremos em uma vinda em duas fases. Respeito, como já disse, a visão teológica de outros, mas aqui estamos apresentando a nossa visão também, que também tem amparo da palavra de Deus, principalmente, porque senão nós não estaríamos aqui. Com isso, nós vamos ver então que o arrebatamento, nós cremos que ele será então antes da grande tribulação, que seria uma vinda em duas fases.
Depois nós vamos observar então ali a vinda de Cristo dividida em duas fases. Primeira fase, o arrebatamento da igreja, evento inicial de uma série que abrangerá Igreja, Israel e as nações e conduzirá ao reino de Jesus sobre a terra, invisível ao mundo. Então quer dizer, ninguém verá, mas sentirão a falta daqueles que foram arrebatados. Que a palavra arrebatamento quer dizer raptizo, né? Vai mostrar então aquela ideia de tomada brusca. É lógico que dentro de um contexto, né, vamos dizer assim, histórico, muitas vezes quando Israel era, na verdade, destruído, muitas vezes, como o caso de Nabucodonosor, levou alguns bruscamente. Isso é um sentido que essa palavra traz. E também um outro entendimento, é lógico, trabalhando a visão de tomada brusca, mas para o encontro do Senhor nos ares, que é o arrebatamento. Raptizo, né, que é a palavra a qual mencionamos, e harpazo, né, grego e latim. E aí nós vamos observar que a segunda fase é quando Jesus vem no final da grande tribulação e ele vem na manifestação física e todo o olho verá. E ele virá então com poder e grande glória, que nós vamos observar isso dentro do contexto, né, a qual tem a guerra ali do Amargedon. Depois disso, nós vamos observar então que, trabalhando essa questão do arrebatamento, nós vamos ver que o arrebatamento incluirá a ressurreição dos mortos justos e a transformação dos corpos dos justos vivos, que é o que Paulo estava também mencionando no texto a qual aqui fizemos a leitura da perícope. E também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério. Claro que quando ele vai trazer esta informação, ela vai deixar de ser mistério e ela está sendo revelada. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas como num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, seremos transformados. Então, no arrebatamento, quem está vivo será transformado. E quem está ressuscitando, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. E com isso, nós vamos também observar, né, para nós aqui concluirmos a nossa pequena mensagem, nós vamos observar que a ressurreição, né, a primeira ressurreição, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, ela inclui três momentos, né, sendo uma ressurreição em três momentos. Primeiro, nós vamos ver Cristo e as primícias, ainda que o texto também, lá de Mateus 27, se não me foge a mente, é o 52, deixa eu ver aqui. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aqui, na verdade, eu não vou entrar em pormenores, até porque é um assunto extenso e também complexo, que para nós explicarmos aqui em poucas palavras fica um pouco difícil. Mas podemos até fazer um vídeo sobre isso. Mas aqui alguns teólogos vão apresentar que a ressurreição desses santos após Cristo aqui, sendo Cristo as primícias, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, que é uma ordem, né, que Deus trabalha com ordem e de forma organizada, nós podemos observar que há teólogos que defendem que eles ressuscitaram, mas depois morreram, e há teólogos que acreditam, como Antônio Gilberto, que o saudoso Antônio Gilberto, que eles ressuscitaram e com corpo glorificado. Então nós não vamos entrar neste mérito, ainda que eu creio que eles ressuscitaram, mas depois, posteriormente, creio que eles morreram. Porque a ressurreição de Cristo é corpo glorificado. A deles eu acredito que não, mas eu não vou aqui entrar no mérito. Mas apenas como um fator de, vamos dizer assim, de apresentação sobre o assunto. Nós vamos também ver depois a igreja no arrebatamento, como no texto a qual lemos, e também outros após a grande tribulação, que aí fecha então essa primeira ressurreição. Tendo então a última ressurreição, que é a segunda, né, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, aonde vai mencionar então também aqueles que ressuscitarão para a condenação. E nós também fizemos menção num texto, né, ou trabalhamos um pouco esse texto e esse contexto lá
naquela apresentação que nós mencionamos, aquela pequena exposição de Apocalipse capítulo 20, onde nós falamos sobre o trono branco, que fala então do juízo final. Então, com isso, estaremos sempre com o Senhor. E na próxima, vamos dizer assim, a nossa temática, vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Tá? Então, que Deus abençoe poderosamente e que nós possamos estar preparados para o arrebatamento e um dia estarmos sempre com o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.